Ô Salazar, antes de você falar das suas impressões do jogo, eu vou colocar o áudio da resposta do Coelho para sua pergunta, tá? Aqui para a gente ouvir, porque, cara, a entrevista do Coelho é sensacional. Eu falei em todos os programas da Transamérica. O Coelho, sem citar o nome de Fábio Carille, em todas as respostas ele dá uma cutucada no antigo treinador. Parece que o Coelho, ao assumir, ele falou, vou fazer o contrário. Vou fazer o oposto do que estava sendo feito nos últimos 10 meses. Em todas as respostas, ele fala alguma coisa que vai de encontro com... Não vai ao encontro, vai de encontro com o que fazia o Fábio Carille. E a frase mais clara foi a resposta para o Thiago Salazar, quando o Salazar perguntou a respeito do Pedrinho, se o Pedrinho era meia ou se o Pedrinho não era meia, já que o Coelho escalou o Pedrinho como meia, o Pedrinho foi mal, inclusive no jogo, eu concordo com a pergunta do Salazar, que o Pedrinho foi mal e foi inclusive substituído, mas vamos ouvir o que respondeu o Coelho, e inclusive a Mari vai poder falar sobre isso também, mas antes o Salazar que fez a pergunta, se a resposta do Coelho não parece um recado para o Carille. Vamos lá, deixa eu só fazer aqui o esqueminha para colocar no ar. Ele não foi o que ele esperava, que a gente vai tirar ele. É um talento que nós temos que a gente precisa cuidar. A gente precisa ter muito cuidado com o que falam para ele fora do Parque São Jorge, fora do CT. O Pedrinho precisa entender que a parte do futebol faz parte. E ele precisa fazer isso. É um grande jogador, é um menino que eu tenho um carinho enorme e ele vai continuar jogando pelo centro do campo. Ele é meia, ele não é extremo. Oi. Foi? E voltei. Beleza? Conseguiram ouvir? Deu para ouvir. E ficou aí, baixo o Salazar? comecinho, mas o recado deu para ouvir. O comecinho ficou baixo, mas deu para pegar o Pedrinho resto. não é meia. Pedrinho, Pedrinho é meia. Pedrinho não é extremo. Foi muito claro o Diego Coelho. Pedrinho não é extremo. O que o Carille falava, só para lembrar que ele nunca tinha visto o Pedrinho jogando como meia, que para ele o Pedrinho não era meia, Pedrinho era extremo. O Coelho falou o oposto, Salazar. Tem duas curiosidades aí. A primeira é que o Coelho ainda está se habituando ao elenco profissional do Corinthians, né? Você vê que ele fala, ele tem que tomar cuidado com o que ele ouve fora do Parque São Jorge. Aí ele corrige, não, fora do CT, porque ele até ontem ele estava lá no Parque São Jorge com sub-20. E outra coisa, uma curiosidade, que até um amigo nosso ali de imprensa notou que o Jorge Calil, que eu tenho um ótimo relacionamento, ficou incomodado com a minha pergunta ali ao vivo. Fiz a pergunta e o Calil parece que não gostou da pergunta. Pô, dessa? Calil, que eu perguntei. Por que eu fiz a pergunta? O Pedrinho foi como meia, né? Onde muita gente queria, onde ele queria e tudo mais. Jogou muito mal, realmente. Para mim foi um dos piores, se não o pior do Corinthians. E eu sou fã do futebol do Pedrinho, mas ele foi muito mal mesmo. Foi muito bem marcado, errou muito espaço, acabou sendo substituído. E eu percebi que até nesse intervalo de tempo, do fim do jogo até a coletiva, eu fiz um comentário sobre o Pedrinho no Twitter e muita gente ali começou aquela discussão, tá vendo, ele estava melhor na ponta, tá vendo, no meio ele não rende, não, ele tem que jogar lá mesmo, ele só foi mal hoje, aí ficou aquela discussão. Foi por isso que eu trouxe para o Coelho, porque eu falei, bom, talvez é uma novidade o Pedrinho ali naquela posição, e eu acho que pela insistência do Carille, do Pedrinho na outra posição, acho que rola esse embate, faz até o torcedor ficar em dúvida, por isso que eu quis trazer para o Coelho de fato, quis literalmente levantar a bola para o Coelho ali e bater o martelo, entendeu? Falar, e o Coelho fez exatamente o que eu esperava. Cravou o Pedrinho como meia, bem ou mal, vai jogar ou vai disputar a posição ali, e aí eu também entendo como o nosso amigo Marco Belo. O Coelho completa hoje uma semana como técnico da equipe principal do Corinthians. Nessa uma semana foram 4 treinos. 2 treinos com os titulares, tá? Foram 2 jogos, 2 treinos com os titulares, 2 treinos regenerativos. É tudo que o Coelho fez em uma semana. Só que você vê o Coelho, de fato, até escrevi sobre isso na Gazeta Esportiva hoje, o Coelho enterrando algumas convicções do Carille. Então vamos começar. O Belo pode até me ajudar nisso daí. Em uma semana, o Coelho enterrou a formação tática do Corinthians, a postura, a forma que o time se porta em campo.
O Carille sempre dizia, quando a gente perguntava, ele dizia que não abriria a mão do sistema e que não tinha tempo para treinar um novo sistema. Sim. Não dava. O Coelho acabou com isso, acabou com essa convicção do Carille e pôs o time para jogar de outro jeito. O Carille deixava a imprensa a 3 campos de distância do time nos treinos. Aí não tinha proximidade nenhuma. Tinha que ter um binóculo para ver o treino. Aí no primeiro treino que foi aberto lá no CT, o Coelho colocou a gente lá, do lado dos jogadores no campo. Então ele trouxe essa proximidade no treino. Terceiro, o Coelho na entrevista coletiva, totalmente diferente do Carille. Enquanto o Carille dava aquelas frases polêmicas, apontando para cá, para lá, e literalmente cobrando e criticando os jogadores, você viu claramente o Coelho tentando trazer os jogadores para si, buscando uma união de grupo, buscando uma melhora do ambiente. Há um parênteses aí, Salazar. Outra resposta que o Coelho, acho que para minha pergunta, inclusive, que o Coelho claramente deu uma indireta para o Carille quando ele falou: esses jogadores são muito inteligentes, Exato. Eles entendem facilmente o que eu passo para eles. Lembrando que o Carille, na resposta da vergonha lá, ele falou: os jogadores não entendem, parece que eles se encontram no vestiário e vão para o jogo, eles não entendem o que eu passo. E o Coelho fez questão de ressaltar: eles são muito inteligentes e entendem fácil o que eu passo para eles. Exato. O Carille chegou até a falar: você passa uma instrução e quando você olha para o campo, você vê que eles não estão executando. E aí o Coelho elogiou o grupo, a qualidade do grupo, a inteligência do grupo, revelou que houve uma reunião com o grupo sobre a ideia de mudar o jeito de jogar. E o grupo topou essa ideia. O grupo quis comprar a ideia. Não foi assim: vou jogar de outra maneira e dane-se. Não. Vamos, o que vocês acham da gente jogar mais para frente? E todo mundo topou. Então você vê, e além disso, ele falou do Pedrinho, mas ele também falou do Ramiro agora no Pacaembu, quando um repórter, que eu não lembro qual, perguntou para ele sobre o Ramiro. Pô, todo mundo entendeu que o Ramiro ia jogar lá na ponta direita, o Pedrinho no meio, o Urso do lado do Gabriel, como o Carille usava. E aí ele também, além de explicar as suas convicções, ele também faz questão de dar aquela cutucada, sendo bem direto, falando: o Ramiro é segundo homem de meio de campo. O Ramiro não joga aberto. O Ramiro rende ali. O Ramiro é o jogador de contenção de meio de campo. Sim. O Urso, sim, pode jogar lá. Então, deixando bem claro, assim, o Ramiro não joga lá, não vai jogar lá, esquece. O Ramiro joga aqui também, acabando com uma convicção do Fábio Carille. Então, assim, você vê uma série de mudanças. Em uma semana, você vê o Coelho enterrando diversas convicções do Fábio Carille. E uma delas, essa do Pedrinho, que você quis pontuar aí.